Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, para o CDS, Camarate foi um erro judiciário. Ou melhor, foram dois erros judiciários, o de Camarate e o de Carnaxide, uma vez que pudemos confirmar que também os dois crimes de Carnaxide, a morte de José Moreira e de Elizabeth Silva, foram assassinatos não esclarecidos, porventura conexionados também com o crime de Camarate. O erro judiciário não é apenas quando existe uma condenação injusta e infundada, mas também quando o criminoso escapa diante dos nossos olhos. E Camarate está até hoje como um crime perfeito. Foi feita uma simulação de acidente à descolagem e os perpetradores do atentado, os assassinos de Francisco Sá Carneiro, de Adelina Mar da Costa e dos que voaram com eles, escaparam à justiça portuguesa. A última decisão judiciária sobre esta matéria, um acórdão da relação no início da década de 90, tem uma conclusão perturbadora. Diz que não foi este acidente, mas diz que não foi este atentado que estava presente nesta altura. E, portanto, seria possível deduzir que, se calhar, o avião não caiu, ainda ia a voar. Não foi acidente, nem atentado, e a justiça parou aí. E também perante o Tribunal de Estrasburgo, onde as famílias e familiares das vítimas deduziram uma queixa por denegação de justiça ao Estado português, o Estado português defendeu-se perante o Tribunal, não com a justiça portuguesa, mas com o Parlamento. A defesa que o Estado português apresentou em Estrasburgo é que não é verdade, que o Estado não fez nada, porque o Parlamento fez muito. O que diz também bastante da longa procissão deste processo. Nas falhas da Justiça, do sistema judiciário e também da Direção-Geral da Aviação Civil, que tem erros grosseiros, determinantes para a evolução do processo e que vêm denunciados desde a primeira CEIAC, desde a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito, há alguns momentos graves e determinantes. Primeiro, quanto a Li Rodrigues, que por duas vezes esteve preso nas cadeias da Justiça Portuguesa e por duas vezes a Justiça o deixou sair com acusações menores, não pelos dedos de uma mão, mas pelos dedos das duas mãos, em 1981 e em 1984-85. E Li Rodrigues é um agente internacional perigoso, referenciado, e que nós podemos confirmar por um depoimento que o ouviu, quer na 8ª Comissão Parlamentar de Inquérito, quer de novo agora, a confirmação de que ele relata e conta como cometeu e preparou o atentado. Não podemos ouvir, o seu paradeiro é desconhecido. E depois, em 1995, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito, então a 5ª, mais uma vez concluiu com horror de factos pelo atentado, nessa altura, que era determinante para o processo judicial, o Ministério Público, em lugar de aderir às conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito e proceder à acusação, não. Afastou as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, insistiu no erro original e não deduziu qualquer acusação. As famílias viram-se assim condenadas num tempo recorde a apresentar uma acusação particular para o processo não prescrever todo nesse 4 de dezembro de 1995. E é uma das notas tristes deste processo, é que tivessem que ser várias vezes as famílias a quererem explicar ao Estado porque mataram os seus ministros, em vez de ser o Estado a explicar às famílias porque lhes mataram os seus filhos. A Comissão Parlamentar de Inquérito teve a ocasião de ouvir uns depoimentos de alegados perpetradores do atentado que são altamente perturbadores. Esses depoimentos têm um valor muito limitado, porque estão manifestamente na nossa apreciação intoxicados. Como sempre acontece quando há passagem de tempo sobre os factos que se relatam, como sempre acontece quando as pessoas misturam factos e interpretações, e também como sempre acontece quando é visível que as pessoas, estando a dizer coisas interessantes, não estão a dizer aquela fórmula clássica, só a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade. Mas esses depoimentos, e é correto a síntese que foi feita no relatório, aí ficam para poderem ser avaliados. Acrescentam dados que são importantes e, junto com outros depoimentos, permitiram adensar a suposição de que o móvel deste atentado
tem a ver com o Iran Gate, com um escândalo que se descobriu nos Estados Unidos da América e que foi longamente investigado no Congresso. Como acontece nos países democráticos, estas investigações são feitas de forma aberta. E nós sabemos que foi feito o Iran Gate, depois, mais tarde, o Iran Contra Gate, e cruzado eventualmente com este processo, um outro escândalo conhecido como October Surprise. E, portanto, é particularmente lamentável, e nós lamentamos pelo CDS, que os Estados Unidos da América não tenham colaborado ainda mais ativamente com este inquérito, fornecendo elementos da CIA, confirmando ou desmentindo imputações que são feitas e trazendo, eventualmente, para o esclarecimento desta suposição que se adensou do tráfico de armas para o Irão e elementos que constem dos seus arquivos. Lamentamos isso e esperamos que o futuro traga alguma luz a essa matéria. Finalmente, uns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao relator, pela forma muito equilibrada e extensa com que conseguiu compilar trabalhos em áreas bastante vastas do inquérito. Em segundo lugar, ao Presidente da Comissão, pela forma da Comissão dos Trabalhos. E, por último, por todos os que ao longo de anos se dedicaram a esta matéria, ao Augusto Cid, pela dedicação pioneira, pela dedicação incansável, pela dedicação inconformista que sempre dedicou ao esclarecimento da verdade deste caso que tanto abalou o país. Com certeza que alguns dos trabalhos do Augusto Cid terão erros, como eu também cometi erros e todos cometemos erros. Mas há um erro que ele nunca cometeu, o erro da indiferença. O erro da indiferença. E muitas vezes ao longo deste processo foi necessário andar a apalpar às escuras. Não porque fosse noite, mas porque havia gente que se entreteve a apagar a luz e até a provocar eclipses neste processo. O último eclipse é o desaparecimento de documentos do Ministério da Defesa Nacional, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, sobre correspondência com o tráfico de armas para o Irão. É muito importante a resolução que aqui vamos votar e que esse esclarecimento seja finalmente trazido aos olhos dos portugueses. Muito obrigado.